Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Como é que está sendo a tua semana? Abençoada. Que bom, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar todo esse povo de Deus maravilhoso a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28 em seguir. Eu creio muito nessa palavra, e eu acredito muito que as coisas que acontecem na nossa vida, e assim como as que não acontecem, são todas por Deus. Amém? Amém. Deus sabe o que é melhor para nós, e assim diz essa palavra, que nós somos mais que vencedores. Sabemos que Deus age em todas as coisas, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Amém. Dá vontade de a gente continuar, né? Não dá vontade de parar, né? Tanta coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, amados. Tem muita gente lá fora, muitas pessoas que vencem, são vencedores agora. Eu e você somos mais do que vencedores, porque nós temos tudo que nós precisamos, né? Além das bênçãos aqui, nós ainda temos o nosso Deus ao nosso lado, aquele que diz assim: olha, que Ele age em todas as coisas ao meu e ao teu favor, porque nós somos, né, fomos escolhidos, né, nós fomos criados, fomos chamados de acordo com o propósito dele. Muito obrigado, Senhor. Vamos fechar os nossos olhos neste momento. Você que está aqui, você que está no seu lar, e tenha certeza de que o Senhor, Ele está agindo ao seu favor neste momento. Muito obrigado, Pai querido, Pai amado. Nós queremos te agradecer, Pai, queremos te louvar, porque, como já foi dito aqui nessa noite, sabemos que o Senhor age em favor de nós, para que todos os propósitos do Senhor sejam cumpridos em nossa vida, Pai. Nós queremos te agradecer por tamanhas bênçãos, por milagres. Queremos te agradecer pelo dom da vida que o Senhor ainda conservou em nós. Meu Deus, queremos te louvar, porque o Senhor é bom. E que nessa noite, Senhor, nós possamos te adorar, mesmo que talvez um pouquinho cansados, Pai, pela nossa rotina, mas estamos aqui com o nosso coração aberto na Tua presença, Pai, para te louvar e para poder desfrutar, Pai, meu Deus, desse privilégio de sermos chamados herdeiros do Senhor, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Vamos nessa noite dizer: Senhor, o nosso general é o Senhor, e nenhum inimigo vai nos resistir. Não, né? Nada vai nos separar do amor de Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia! Nenhum inimigo vai resistir ao poder de Deus que habita nela em nós, amados. Nenhum inimigo, né? O Senhor é conosco, o Senhor é por nós. Louvado seja o nome do Senhor, é aquele que age em favor de cada um de nós. Então, que o Senhor, cada dia, amados, para que isso seja uma realidade na nossa vida, nós precisamos estar aos pés do Senhor. Nós vamos clamar, Senhor, cada dia me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, Senhor. Que eu possa ouvir a Tua voz me corrigindo, me instruindo, me conduzindo a cada dia. Porque quando nós estamos no caminho do Senhor, amados, cada dia nós nos tornamos mais parecidos à Sua imagem e à Sua semelhança. Que esse seja o desejo do nosso coração. Senhor, nos leva. Me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu estudar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, o sol da Tua
teus pés. Esse seja o desejo do nosso coração, Senhor. Estar no lugar onde nós podemos ouvir a tua voz, onde nós possamos desfrutar da tua presença, onde nós possamos viver conforme a tua vontade. Pois só quando nós estamos embaixo da tua vontade é que nós podemos nos completar na tua presença, onde nós podemos sentir a satisfação completa na presença do Senhor. Meu Deus, que assim seja no nosso coração, na nossa vida, Pai. Que nós possamos estar a cada dia no lugar onde nós sejamos capazes de ouvir a sua voz, de ouvir a sua instrução, de ouvir os seus conselhos, Pai. Pois assim nós sabemos, Pai, a cada dia que vamos estar na tua presença e desfrutar desse privilégio de sermos chamados filhos e herdeiros do Senhor. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Convidamos os irmãos para a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom estar na casa do nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Amém? Diz assim: navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e com perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. E ele entrou no barco e regressou. O homem que havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi, anunciou na cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele. Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa, de podermos adorar o teu nome, de podermos, Senhor, servir a ti, Senhor, e buscar a tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que entrou neste lugar, aqueles que não puderam estar, aqueles que assistem nos seus lares, aqueles que ainda irão assistir, Senhor, que venham a ser impactados e abençoados por tua palavra, e que essa palavra venha nos abençoar, venha nos transformar, venha, Senhor, meu Deus, nos fazer ficar mais apaixonado por ti, por tua presença, por tua glória, por teu amor e por tudo que tu és, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Senhor.
Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Esse texto é um texto muito bonito, né? Do poder de Jesus sobre os demônios. E quando eu leio esse texto, e esse capítulo 8 é um capítulo muito comprido, né? Tem 56 versículos. E nesse capítulo, Jesus dá um resumo do Evangelho muito poderoso. Ele vai falar da semente, vai falar dos tipos de terreno, ele vai falar da candeia, e ele vai falar da família, de que tipo que tem que ser a sua família, que tem que ouvir a sua palavra, tem que praticar a sua palavra. E aqui vai aparecer as tempestades, que as tempestades faz parte da vida da gente. A gente passa por tempestade, passa por dificuldade. E chegamos aqui no poder de Jesus sobre os demônios. E mais para frente vai ter o poder de Jesus sobre as doenças. E nós servimos a esse Jesus que é poderoso. Amém, Jesus. E o Evangelho se resume a isso, a poder de Deus para aqueles que creem. É loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. E irmãos, o irmão José Maria comentou semana passada, depois que acabou o estudo, sobre algumas visões de que a tempestade se levantou justamente porque Jesus estava indo para o outro lado. E no outro lado o diabo tinha território esse que ele dominava. E é importante a gente pensar que as tempestades, apesar de elas virem na vida da gente, às vezes elas acontecem porque o diabo tem medo do que vai acontecer quando você chegar do outro lado. E às vezes ele se levanta, às vezes ele luta, às vezes ele batalha, às vezes ele tenta impedir o propósito de Deus na sua vida. E Jesus estava no barco com seus discípulos indo para o outro lado. Jesus estava mudando a rota, Jesus estava mudando a geografia, Jesus estava mudando o lugar que ele costumava ir. Ele está indo para o outro lado, de frente com a Galileia. Ele estava pregando na Galileia e a sua habitação era Cafarnaum, o seu exército era dali. Então, agora ele põe seus discípulos no barco, sobe nesse barco para ir para o outro lado. Outro lado esse que é a região de Gadara, do Gerazeno, ou dos Gergesenos. E ele está indo para esse lugar, e esse lugar é um lugar que a maior parte dos habitantes são romanos. Esse lugar é o lugar onde o inimigo domina. Tanto é que Jesus passa pela tempestade, mas ele vence porque ele tem poder sobre a tempestade. Aleluia. E a tempestade cessa e eles chegam do outro lado. Graças a Deus, obrigado. E eu fico pensando que noite sombria é essa de Jesus com os seus discípulos. Noite tempestuosa. E noite que não acabou, porque eles chegaram do outro lado. E quando chega do outro lado, irmãos, provavelmente o barco, por causa da tempestade, parou em um lugar diferente do previsto. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse homem andava onde? Nos sepulcros. Então, o barco de Jesus para perto do cemitério. E quando Jesus desce do barco, vem um homem correndo. Esse homem vem correndo, mas não é esse homem que fala. Não é esse homem que está se expressando ali. É os demônios que nele habitam. É os demônios que dominam ele. E a possessão demoníaca é algo que, como eu já disse, às vezes a gente tem muito medo. A gente não gosta nem de ver, nem de passar perto. Mas é interessante nós pensarmos também que não existe só esse tipo de demônios e de endemoniamento. Judas estava lá com Jesus e o demônio entrou nele. E ele não espumou a boca, ele não mudou de voz, ele não quebrou cadeia nenhum. E ele foi lá e traiu Jesus. E às vezes o demônio é domesticado. Ele parece normal. Mas aqui este homem é dominado pelo demônio. Ele é possuído pelo demônio. Esse homem, irmãos, está numa situação que ele perdeu a sua vida. Ele não tem vida mais. Ele vive nu há muito tempo, a Bíblia diz.
E é interessante que esse demônio que quer deixar as pessoas nuas ainda está por aí, né? Você liga a televisão, você anda na rua, esse demônio ainda está agindo muito na vida das pessoas, que quer deixar as pessoas sem roupa. Não é verdade? Esse dia estava frio, deu uma esquentada, você já vai ver o demônio agindo por aí, irmãos, tentando deixar as pessoas sem roupa. Só os fiapos, né, irmão? Mas o demônio deixou esse homem nu. O demônio deixou esse homem sem família. O demônio, quando o possuía, levava ele para lugares solitários. E é interessante nós confiarmos no Jesus que conhece todas as coisas e que ama 7 bilhões de habitantes da terra, mas que ele consegue enxergar um e reconhecê-lo e ajudá-lo e parar o que está fazendo para ajudar aquela pessoa, aquele indivíduo. Esse é o Jesus que eu creio, esse é o Jesus que nós servimos, esse é o Jesus que nós adoramos. É o Jesus que, independente de lidar com multidões, ele também trata com o indivíduo. Jesus embarca num barco, irmãos, e vai para o outro lado, enfrenta a tempestade por causa de uma alma, por causa de uma pessoa. Uma pessoa que não tem família, uma pessoa que não tem vida, uma pessoa que o demônio aprisionou, uma pessoa que tem muita força, porque prendiam a ele com cadeias e ele quebrava e fugia. Colocava-se guardas para cuidar dele e ele fugia. E é interessante, se chegou ao ponto de ele estar sendo cuidado ou preso, é porque ele fez mal aos seus. Você já parou para pensar que ele não tinha sua família por perto, porque a família já não suportava mais. A família já não tinha como viver junto, porque o diabo possuía aquele homem e ele destruía correntes. Você imagina que ele não fazia com a casa. Eu lembro quando eu era criança, nós morávamos no fundo da igreja e chegou uma mulher gritando desesperada que meu marido está endemoniado, meu marido está quebrando tudo, meu marido está querendo me bater e meu marido está quebrando tudo a nossa casa. E eu lembro que nós estava lá, né, e o pai falou assim, vamos ter que ir lá, vamos lá orar. As crianças foram juntas. Nós fomos e chegamos lá, aquele homem estava possuído pelo demônio mesmo. Eu nunca mais esqueço que esse homem tinha tanta força que ele levantou um tanque de lavar roupa para cima da sua cabeça. Então, você imagina o estrago que esse homem não faria se não é o poder de Jesus. Então, esse endemoniado que está do outro lado do lago, que está vivendo nos sepulcros e que vive nu e que é uma escória da humanidade, você já parou para pensar que a gente vê nome Jesus. A gente vê um andarilho na rua, a gente fica pensando, meu Deus, o que leva essa pessoa a viver desse jeito? O que faz com que a pessoa esteja nessa situação? Decepção, tristeza, traição, mas também o demônio que age na mente, no coração e na alma dessa pessoa. Porque perde o sentido de viver. A ausência de propósito de vida, a ausência do amor, a ausência do amparo. Alguns deles, se você parar para conversar, conhecem mais de Bíblia do que a gente. A maioria deles já frequentaram uma igreja assim como eu e você. Alguns deles já tiveram o microfone na mão e cantaram louvores ou já pregaram palavras. Mas hoje está caminhando por aí, sem rumo, sem propósito. E esse homem, irmãos, aqui nesse texto, não tem propósito nenhum na vida, porque o diabo tomou conta da sua vida. E uma vida que o diabo domina é uma vida miserável, é uma vida triste, é uma vida amargurada. Mas a gente pensa na tristeza e na amargura só de uma pessoa endemoniada, mas às vezes não precisa se ter demônios. Mas a ausência de Jesus e a ausência do propósito de Jesus na vida já faz com que a maioria das pessoas vivam uma vida parecida com a desse homem no sentido espiritual. Uma vida que não faz sentido nenhum. Uma vida que não tem propósito, que não tem alegria. Uma vida nu, pelada de propósito, pelada de fundamentos, pelada de sentido. Vida
triste. Mas Jesus se importa com todas essas vidas. Jesus morreu por elas. Jesus morreu por esse homem que ele foi do outro lado, enfrentou uma tempestade, deu um ensinamento para os seus discípulos, fez crescer um pouquinho mais a fé dos discípulos, porque a tempestade se acalmou, eles olharam e falaram assim: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Então esse Jesus, irmão, chega do outro lado e se depara com um endemoniado que tem uma legião de demônios. Legião era um exército romano composto por 6.000 soldados. Então tinha muito demônio nesse homem, muitos demônios. E quando Jesus chega, Jesus já começa a repreender, Jesus já começa a expulsar. Mas o demônio começa um diálogo, dizendo assim: que nós queremos, que o Senhor quer conosco, Jesus, Filho do Altíssimo. Irmãos, você já viu aquele versículo que os demônios creem e estremecem, mas não obedecem. Eles creem, eles sabem quem é Jesus. Então quando Jesus chega e começa a repreender, eles identificam quem é Jesus, e eles se prostram e falam assim: não, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conhecia Jesus pelo nome. Rogo que não me atormentes. Irmãos, é interessante nós pensarmos que Jesus chega e repreende. Os demônios conhecem Jesus e conhecem pelo nome e conhecem quem ele é. E me faz lembrar daquela passagem que está em Atos, se eu não me engano, no capítulo 19, daqueles filhos dos sacerdotes que queriam expulsar demônios. E eles expulsavam demônios, não sei de que maneira, mas eles viram Paulo fazendo e eles começaram a querer expulsar e diziam assim: nós desconjuramos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio fala para eles: eu sei quem é Jesus e também sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Não existe temor maior em alguém que se depara com um endemoniado do que ouvir uma acusação dessa. Quem é você? Não é verdade? Quem é você? Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas você quem é? E o nosso nome não pode ser conhecido só nos céus, mas também no inferno. Quando a gente está muito tranquilo, quando a coisa está muito boa, é porque a gente não está também atingido no reino espiritual inimigo. Quando as coisas estão tudo certinho, não que a gente já fica até meio assim, a gente que é crente desde sempre, não convertido, mas crente desde sempre, a gente já começa pensando: meu Deus, as coisas estão dando muito certo, será que tem alguma coisa errada comigo? Será que tem alguma coisa errada comigo? Por quê? Porque Jesus, irmãos, entrou no barco, ele ia fazer alguma coisa boa, a tempestade já se levantou. Jesus dormia, mas a tempestade estava agitando e tentando afundar o barco. Então o inimigo, ele está sempre tentando matar aquele que serve a Deus. O inimigo sempre luta contra aqueles que buscam o Senhor. Então a vida de um cristão, irmãos, não tem muitos tempos de bonança e tranquilidade. Ah, não, agora vai pregar só derrota. Não, vitória vem. Mas por que tem vitória? Porque tem uma disputa, porque tem uma luta, porque tem uma guerra. O São Paulo saiu derrotado ontem e o Flamengo saiu vitorioso, mas precisou ter um jogo, um embate, para um sair vencedor. Assim é a nossa vida. Para a gente cantar a vitória do outro lado, a gente vai ter que lutar com alguém. Mas a gente entra na luta sabendo que nós somos mais que vencedores, que foi lido aqui no começo, por aquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores. Você entra numa luta sabendo que você é campeão. Você entra numa disputa sabendo que você tem quem peleja por você. É que Deus muitas vezes falou para o povo de Israel: nessa peleja vocês não terão que pelejar, apenas cante e adore e louve ao Senhor. Foi o que aconteceu
rei Josafá. Glória a Deus. Só adora. Foi o que aconteceu com Débora e Baraque, quando Deus falou assim, ela clamou a Deus e Deus falou assim, vou derramar chuva. E eles estão vindo com carros de guerra, e eles são fortes, mas os carros atolados. Os soldados não conseguiam sair. Agora é a hora da vitória. Então, por mais que a batalha pareça difícil, quem olhava para o exército de Judá e de Israel, naquela guerra que Débora e Baraque venceram, e falar 900 mil carros, 900 carros que fossem, não tem como vencer. Nosso exército é fraco. Não é uma cidade fortificada, mas eles vieram no vale e Deus encheu de água. Deus trabalha. É como aconteceu com os 3 reis quando eles foram clamar a Eliseu. E Eliseu falou assim, vai lá e faz algumas covas lá. E eles começaram a cavar. E eles cavaram as covas e falaram, não faz sentido nenhum, não tem água, nós vamos morrer de sede, e ainda o homem manda nós cavar. E eles cavaram, e cavaram, e cavaram. De repente Deus mandou água. E veio água, encheu, e aquele vale virou um rio. E esse rio, com o reflexo do sol, parecia que estava cheio de sangue. Quando o exército inimigo olhou aquele vale, parecia sangue, e eles falaram assim, os 3 reis se desentenderam e lutaram e se mataram por eles. E foi a hora que eles pegaram de emboscada e venceram a batalha. Porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então lutas virão, dificuldades, tempestades vêm, mas quem serve a Jesus já sabe que vai sair vitorioso. Amém? Amém. É a cruz de Cristo, irmãos, que parecia uma derrota, mas no terceiro dia ele ressuscitou e rompeu e venceu a morte e o inferno. Então a nossa vitória é garantida pelo sangue do Cristo. Esse Cristo que enfrentou tempestade, irmãos, para libertar um homem possuído por demônios. Um homem que a sua vida não tinha sentido. Um homem que a sua vida, ele já não era mais ele. Ele já estava morto. Você já parou para pensar que uma pessoa possessa, ela não lembra do que ela fez quando ela estava possuída? Então, esse homem deve ter feito muito mal à sua casa e à sua família, enquanto o endemoniado estava. Esse homem, irmãos, vivia nu, e o endemoniado não sente vergonha, mas o liberto sente. E você já parou para pensar que liberto estando, nós sentimos muita vergonha do Cristo que nos libertou e nos chamou para a liberdade? Você já parou para pensar nisso? Que quando nós estávamos nas garras do inimigo, a gente fazia tanta coisa, a gente era tão forte. Você já parou para pensar em você, quando você não conhecia Jesus? De varar a noite, festando e bagunçando? De não dormir e ir trabalhar no outro dia, e se tivesse outro bailão, outra festa, você ia de novo? De andar para lá e para cá na cidade, caçando o que não deve? Você já parou para pensar quanta disposição a gente tinha e quão pouca vergonha a gente tinha? Porque bebia até cair, usava o que não devia, fazia o que não devia e ia vivendo e parecia que estava bem. Mas aí vem Jesus e nos liberta desse velho homem, nos torna livres, e daí essa liberdade vem sobre nós e a gente fica tímido, a gente fica com vergonha, a gente fica fraco, a gente fica frouxo, a gente fica bobo. Não é verdade? Mas Jesus, quando olha para esse homem, ele viu potencial. Quando ele olhou para você, ele viu potencial. Ah, se essa pessoa faz tudo isso sem a minha presença, imagina o que ela vai fazer quando ela estiver cheia. Glória a Deus. Esse homem quebra cadeias, eu imagino esse homem libertando a cidade toda. Esse homem ninguém consegue prender, então eu imagino esse homem falando da palavra, falando do evangelho, falando daquilo que eu fiz na vida dele. Jesus olhou para nós e viu o potencial. Aleluia. Viu muito além do que nós vemos. Obrigado, Jesus. Ah, Jesus vê. Às vezes, irmãos, às vezes não, na maioria do tempo nós não somos quem Jesus espera que nós sejamos.
Na maior parte do tempo nós não somos aquele que Jesus sonhou. Aquele que Jesus, quando olhou para nós e falou assim: vem, vem, eu te chamo pelo teu nome, vem, eu estou te atraindo para mim, e eu quero que você seja meu discípulo. Eu quero que você vá e faça discípulos de todas as nações. Eu quero que você vá e fale do meu nome, fale do meu reino. Eu quero que você vá e abra a sua boca. Eu quero que você vá e estenda as suas mãos. Eu quero que você vá e faça. Mas na maior parte do tempo nós não somos quem Cristo sonhou para ser. Na maior parte do tempo, até nós nos frustramos com nós mesmos. Mas Jesus rompeu tempestades para chegar até nós, irmãos. Não só tempestades, Jesus rompeu a cruz. Jesus rompeu a morte. Jesus fez muito mais do que ele fez por este homem, ele fez por mim e por você. Ele morreu na cruz, ele enfrentou a cruz do Calvário, ele enfrentou o jardim do Getsemane, ele enfrentou Satanás no deserto, ele enfrentou o diabo nos pés da cruz. Ele enfrentou o diabo usando a boca de um dos ladrões. Ele enfrentou o diabo fazendo com que o seu discípulo negasse. Ele enfrentou o diabo quando o seu discípulo tentou o afastar da cruz. Ele enfrentou tudo isso para que eu e você tenhamos vida e vida abundante. Vidas livres, vidas libertas, vidas não possuídas, não controladas. Mas nós, irmãos, não somos só controlados por demônios muitas das vezes, porque hoje nós somos livres. Mas nós somos livres do diabo, mas nós somos presos a nós, aos nossos instintos, às nossas vontades, aquilo que nós fazemos e que Cristo não aprova, e Cristo não quer que façamos, e nós vamos nos tornando prisioneiros de nós mesmos. E essa prisão vai nos tornando nu, e quem está nu fica com vergonha quando enxerga que está nu. Quem está nu tem medo de se aproximar de Deus. Foi o que aconteceu com Adão no jardim. Ele viu que estava nu e ele se escondeu. O pecado faz com que a gente, irmãos, nos sentimos nu. E porque nos sentimos nu, nós falamos: não se aproxime, Deus. E a gente se afasta. Não se afasta da igreja, mas a gente acaba se afastando de Deus. Mas Jesus veio para nos libertar. Glória a Deus, aleluia. Libertar de nós. Às vezes nós não somos endemoniados. Às vezes nós somos egocêntricos. O nosso ego, o nosso instinto, o nosso querer nos aprisiona. E não tem nada pior. O nosso pior inimigo não é nem o diabo, irmãos, é nós mesmos. É a nossa vontade, é a nossa carne. Por isso que Paulo vai dizer que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. É uma luta constante. E a gente precisa ser alimentado espiritualmente para a gente vencer. Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios são livrados nele. Eu acho que em Mateus ou em Marcos diz assim: porque somos muitos. Porque somos muitos. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Abismo aqui está em maiúsculo nessa versão. Aí vai dizer assim, ó: uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se, precipitou precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. É interessante, irmãos, quando a gente lê esse texto, eles imploravam para que não fosse mandado para o abismo. E eles entram nos porcos, eles pedem para entrar nos porcos. Quando eles entram nos porcos, eles se precipitam no mar e se afogam. E quando eu olho para eles pedindo para não ir para o abismo, é que Jesus não mandasse eles de volta para o lugar de onde eles não deveriam ter saído. Por que eles imploram para que Jesus não mande de volta? Porque ali eles tinham um lugar, ali eles tinham guarida, ali eles tinham residência.
O demônio dominava aquela região. Mas Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos para quê? Para que hoje se criasse uma doutrina e dissesse assim, ó, você não pode comer carne de porco porque os porcos têm demônio. Não, os porcos endemoniados, eu tenho uma notícia para te dar, eles morreram no mar, ninguém comeu eles, irmãos. O que você compra no mercado não está endemoniado, tá bom? Pode ficar tranquilo. Jesus mandou ele para os porcos, e os porcos morreram. Mas, irmão, Jesus está sempre trabalhando, e Jesus está sempre um passo à frente. Jesus conhece além do que nós vemos. E Jesus está indo para essa região quando ele entra nesse barco. E ele está vendo que tem um homem lá que precisa dele. É igual a visão que Paulo teve quando ele queria entrar em Filipos e Deus não permitiu. Queria ir para outro lugar, Deus não permitiu. De repente, ele tem uma visão de um homem que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele vai. E lá Deus usa e abençoa. Mas aqui, Jesus está vendo que tem uma pessoa que precisa de ser liberto, precisa ser transformado, precisa receber Jesus naquele ambiente. E quando eu olho para esse homem, e Jesus amando esse homem, Jesus cuidando desse homem, rompendo barreiras para abençoar a vida desse homem, Jesus também está olhando um povoado, e Jesus não está querendo abençoar só o homem, mas está querendo abençoar esse povo. E quando Jesus manda os demônios entrar nos porcos, Jesus já sabe o que os demônios vão fazer. E os demônios precipitam os porcos na água, e os porcos se afogam. Quando aquelas pessoas que estavam ali apacentando os porcos veem isso, correm na cidade para falar: ó, é o seguinte, chegou um homem lá, conversou com aquele cara que quebrava tudo. Aquele cara que quebrava tudo não quebra mais nada, agora ele está sentado, limpo, com roupa, vestido, são e salvo. E os demônios que estavam nele, não sei bem certo como é isso, entrou tudo nos porcos e os porcos se afogaram. Então é o seguinte, ó, não foi nós que matamos os porcos, nós somos só os cuidadores, então vocês tomaram prejuízo. Os porcos estão tudo mortos. E eles ficaram assombrados, com medo. Medo por quê? Porque Jesus é poderoso. Glória a Deus. Medo por quê, irmãos? Porque eles prendiam o homem com cadeia e o homem se soltava. Medo por quê? Porque o homem andava correndo, alucinado por todos os lados, quebrando tudo. E agora o homem está de roupa, está limpo, está cheiroso. Oh, aleluia. Aí eles ficam com medo e falam: ó, Jesus, sai da nossa terra, sai daqui. Nós não queremos o Senhor aqui. Por quê? Porque eles deram mais importância aos porcos do que a uma vida. E infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que muitas das vezes um animal tem mais importância do que o ser humano. Não digo que nós temos que maltratar, não digo que se você tem, você cuide, mas cuide dentro do limite. Cuide, mas se tiver alguém passando fome, abençoe. Cuide, mas se vier alguém te pedir um prato de comida, dê. Porque dá dó dos animais, dá, né? Eu tenho dó de ver os bichinhos sofrendo. Não quero para mim, mas eu tenho dó de ver eles sofrendo. Mas tem gente que não tem dó e compaixão de uma pessoa que vem pedir um prato de comida. Tem gente que não tem compaixão de uma pessoa que está andando na rua, maltrapilho, sem propósito na vida. Às vezes a pessoa vê um cachorro magrinho e fala: ai, que dó, e chora por causa daquele cachorro, mas não derrama uma lágrima por causa de um coitado que está caído na sarjeta. Infelizmente, irmãos, se nós morássemos em Gadara, será que nós estaríamos bravos com Jesus por causa dos porcos ou estaríamos festejando por causa de uma pessoa que se salvou? E a Bíblia vai dizer assim que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E com o tempo a gente vai perdendo a fé no ser humano. Né, pastor Jair? Nós estávamos falando sobre isso. É muita ingratidão, é muita mentira, é muita falsidade, é muita sem vergonhice, é muita falta de respeito. E isso que faz esse aumento de iniquidade, que é mentira, ingratidão e tantas outras coisas, é a iniquidade. Pessoas que
fere, e fere de novo, e repete de novo, e faz de novo, e faz de novo. E nem quem trabalha com funcionário, quem tem funcionário, sabe que as pessoas são ingratas e são mentirosas. Eu precisava de tal coisa, e assim vai. Quando alguém fala a verdade, quando alguém está precisando de uma ajuda, a gente fica, será que eu ajudo? Será que não é mentira? Será que não é sem vergonhice? Será que não? Deus de amor. Aí por isso que as pessoas se apegam ao animalzinho, porque o animalzinho é fiel. Você vê tanto vídeo de pessoas que perderam um animal faz não sei quantos anos, quando se reencontra, o animal reconhece e abana o rabo. Você ajuda uma pessoa hoje, amanhã, você esqueça, né, os dentes, ele não te mostra mais. Infelizmente. Mas a gente tem que tentar continuar amando o ser humano. Apesar dele não ser igual ao cachorro. Nós precisamos ter esse cuidado, porque o povo de Gadara amou mais os porcos. Porque os porcos davam lucro e aquele homem não dava. Os porcos eram meio de sobrevivência. Mas aquele homem, o que queria dar para eles? Nada. Ele não tinha nada a oferecer. Meu Deus, tem piedade. Mas agora ele não é mais um endemoniado, ele é um ex-endemoniado. Glória a Deus, aleluia. Ele não tem demônios. Agora ele tem roupa. Agora ele pode voltar para casa. Glória a Deus. Agora ele pode ver os seus. Agora ele pode trabalhar. Agora, irmãos, ele não é mais dominado pelo demônio. Obrigado, Jesus. Como a gente queria fazer o que Jesus fazia. O que Jesus faz. Enxergar o Deus amado. apesar dos demônios. Enxergar a verdade apesar da mentira. Enxergar o ser humano que tem dentro, apesar da casca de fora. Não é verdade, irmãos? Como nós precisamos de discernimento nesse tempo. Discernir espíritos. Discernimento é o que nós precisamos. Nós precisamos continuar amando como Jesus ama. Nós precisamos continuar abençoando como Ele abençoa. Glória a Deus. Nós precisamos enfrentar a tempestade ainda para poder salvar pelo menos um. Em nome de Jesus. É isso que Jesus nos ensina nesta noite. Coloque-se de pé. Amar como Ele ama. Cuidar como Ele cuida. É difícil? É difícil. Abrir mão do nosso ego, do nosso eu. Irmãos, porque às vezes a gente não está com uma legião como aquele homem, mas a gente está cheio de coisa ruim no nosso interior. Cheio de instinto, cheio de maldade, cheio de rancor, cheio de amargura. Mas Jesus rompe a tempestade para nos encontrar. Glória a Deus. E quando Ele nos encontra, Ele quer conversar conosco. Não com o demônio, Glória a Jesus. não com o nosso ego. Ele quer conversar com o ser humano que Ele quer tirar para fora. Que Ele quer que nós conversemos com Ele. Nós falamos dos nossos anseios, de tudo que nós perdemos enquanto nós estávamos ausentes de nós. Porque, irmãos, uma pessoa cheia de si, ela não é quem Jesus quer que ela seja. Ele quer que nós sejamos cheios da presença dEle. Porque muitas das vezes nós somos o demônio de nós mesmos. Nós somos os nossos próprios inimigos. Nós somos aqueles que nos machucamos, nos ferimos. Nós temos um instinto de autopreservação que faz parte de nós. Você sabia que ter medo, por exemplo, de um lugar muito alto é um instinto de preservação? Porque nós não fomos feitos para estar muito alto. O medo de estar muito rápido é um instinto de preservação, de autopreservação. Você já andou de moto muito acelerado, depois você ficou meio trêmulo, meio com medo? É porque você não foi feito para andar naquela velocidade.
Você não foi feito para morrer tanto. E esse instinto de autopreservação é que nos mantém vivos. Só que quando eu olho para este homem, ele se feria com pedras. Ele quebrava correntes, enquanto quebrava correntes, ele se feria, ele se machucava. Ele não tinha instinto de autopreservação. Ah, irmãos, e às vezes o nosso ego pensa que nós estamos vivendo um instinto de autopreservação. Eu estou cuidando da minha vida. Meu Deus. E quando a gente pensa que está cuidando da nossa vida longe de Jesus, nós estamos nos machucando no caminho. Nós estamos nos ferindo com pedra, em vez de estar construindo uma casa edificada sobre a pedra viva que é Jesus Cristo. O instinto de autopreservação tem que nos levar àquele que nos socorre, àquele que nos protege, àquele que nos abençoa. Nós precisamos estar aos pés de Cristo. Nós precisamos nos voltar para Ele. Se nós queremos ser quem Ele sonhou que nós sejamos. Santificados, purificados, transformados. E por último seremos glorificados juntamente com Ele na eternidade. É para isso que nós estamos na presença de Jesus. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por este momento. Obrigado por tua graça, obrigado por teu amor, obrigado por tua fidelidade, obrigado, Senhor, por tua palavra, obrigado porque tu és o nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse exemplo, por esse texto do qual nós lemos nesta noite. Continue nos abençoando e que nós possamos nos lembrar por dias disso, Senhor, e pôr em prática em nossas vidas, que nós possamos nos aproximar cada dia mais de Ti. Senhor, meu Deus, que nós não venhamos nos enxergar nu, mas vestidos e revestidos pelas vestes que o Senhor tem conquistado para nós na cruz. Pai, ajuda-nos, Senhor, a entender e a viver, Senhor, debaixo do Teu propósito. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor. Pai amado, nós queremos clamar e interceder também em favor da vida, Senhor, da família, da pastora Madalena, Senhor, no qual o Senhor recolheu. Consola, Senhor, essa família, tem misericórdia, abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, abençoe a vida do nosso pastor, que estará viajando amanhã. Guarda, livra de todo mal, de todo acidente e incidente. Pai amado, restaure a saúde do teu filho, continue abençoando. Em nome de Jesus, usa ele ali, em nome de Jesus. Dê-nos um final de semana abençoado, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, Pai. Amém. Que grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém.